Então, os percentuais que ela conseguiu corrigir desse padrão de é normal os pais corrigirem os filhos batendo, ela conseguiu corrigir. E ela corrigiu muito em relação ao que ela recebeu da minha avó, e do que a minha avó recebeu para trás ainda foi muito pior. Então, eu Hum. penso que às vezes a gente acaba entrando nesse lugar assim. Eu já vi casos assim, até em atendimento também. A pessoa chega e fala: ah, não, mas é porque o meu pai, ele é distante, ele não se importa, ele não é negligente emocional. Não adianta eu falar que eu tô mal, que não me acolhe, não consegue me enxergar, etc. Só que esse pai recebeu muito mais frieza para trás. Ele recebeu muito mais indiferença, muito mais frieza. E quando você vai perguntar para a pessoa, você fala: vamos fazer um teste? Olha para o seu, como que o seu pai foi tratado pelo seu avô. Aí a pessoa fala: ah, eu sei que para ele foi muito difícil. Só que para mim foi difícil também, foi difícil demais. Eu queria que ele tivesse resolvido. Então a gente tem essa expectativa de que a gente quer que eles resolvam 100% do problema inteiro. Só que o problema inteiro não começou com eles. Começou lá atrás e é uma carga emocional e uma carga energética mesmo, espiritual, tão profunda e tão pesada que às vezes a gente não vai conseguir resolver 100%. Às vezes a gente não Não, vai. não vai mesmo. É, É claro que não vai. então, Como que a gente iria resolver 100% no mundo dual? então. A gente está aqui na na 3D. Somos imperfeitos. Uhum. A gente está aprimorando. E como você disse, ó, vem uma almofadinha. Cada geração tem uma É, almofadinha. É um sim, pouco mais leve. exatamente. Os nossos Então, se ancestrais a gente seguram o nosso encarar peso. isso assim, olha, que bom que para mim não veio tanto, né? Mas É. veio esse tanto. Agora eu vou fazer melhor, Uhum. né? Eu vou fazer um pouco diferente. Esse pouco diferente já é muito. É a E sua assim, contribuição. é a contribuição que cada um vai dando Uhum. geração a geração. Isso aí. E quanto menos, né, a gente se apega olhando para as faltas, né, e recebe mais, né, Uhum. não exclui as faltas, né, as faltas também fazem parte da Uhum. força, a força que você tem hoje de vida. Sim. Então, você torna tudo melhor, tudo mais coerente. Uhum. É E aí exatamente isso. sim, o rio corre, né? Sem a gente criar bloqueios, né? Barras de bloqueios, né? Nesse rio. E a culpa também é um grande bloqueio, Uhum. né? Culpa, né? A culpa, né? Quando a gente está na lealdade, a culpa quando a gente está se sente culpado pelos pais, se sente culpado pelos filhos, e É. pai se sente culpado sempre, né? Por isso que tem essa história. Mãe é padecer no paraíso, porque sempre tem culpa. Ah, puxa vida, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Não podia nada, você podia ter feito só o que você fez. É É. o que você tinha para fazer. Então, quando a gente se aceita também, foi o melhor que pôde fazer na maturidade que tinha, eh, nas, nas Na convicções que capacidade, né? tinham da época, na Uhum. capacidade que tinha era isso, né? Sair da Uhum. culpa, sair da lealdade, sair da ideia de salvador, né? De Uhum. querer resolver tudo. Resolve só o que é seu, É porque né? quando a gente Não chega precisa nesse resolver do lugar. pai, né? Da Uhum. mãe. Não, Sim, porque só quando a só o gente. seu que já está. Isso aí, quando a gente chega nesse lugar de Salvador, a gente acaba dizendo o quê para nossa ancestralidade? Vocês não contribuíram o suficiente. Vocês não foram capazes de contribuir mais. Vocês não me deram o suficiente. Então, quando você entra nesse lugar de Salvador, o que que você está dizendo? Ah, minha mãe, sei lá, um exemplo aqui didático. Ah, a minha avó tinha um problema grandíssimo com prosperidade, não tinha dinheiro nenhum. A minha mãe teve um pouquinho mais do que ela. Só que mesmo assim não foi o quanto eu queria. Então, eu sou o salvador. Vocês não prestaram para resolver o problema. Deixa que eu resolvo, porque eu sou melhor do que vocês. Se fosse eu no Então, lugar da minha mãe, grande.
teria contribuído muito melhor do que os 2% que ela fez. Teria contribuído 10, 20, 50, 100%. Então percebe como esse lugar é o lugar do grande mesmo, né? De tipo, a minha mãe, ah, não, ela só resolveu 2% do problema de violência, né, em relação aos filhos. Ah, se eu tivesse no lugar dela, tinha resolvido 100, tinha resolvido 50. Não ia bater nos meus filhos. Quem disse? Se eu fosse ela, com os pensamentos dela, com a história dela, com, sei lá, com as crenças que ela tinha feito exatamente a mesma coisa, porque eu seria ela, né? Então, é que aí, assim, ó, você é a sétima geração, querendo ser a primeira, né? É, exatamente isso. É a mesma coisa de invalidar É, toda a você é a evolução. sétima aqui, querendo ser a primeira lá. É, Que sim, lugar infuncional, né? é a mesma coisa de invalidar toda a contribuição e toda a evolução que o nosso DNA teve, Uhum. de amaldiçoar o DNA mesmo, de olhar para trás e falar: nossa, vocês fizeram tudo errado. Esse DNA que eu recebi, tá sujo. É exatamente esse sentimento, né, de olhar para trás como se fosse ter que resolver tudo. E não tem Ah, eu gratidão, nem não tem pertenço a humildade. essa família, não tem nada a ver com eles. Eu sou Então, totalmente diferente. pois Não é. sei nem o que eu estou fazendo aqui. É, tamanha imaturidade, né? A Maria colocou aqui, Maria da Glória. Minha filha quer que eu faça terapia. Eu não sinto essa necessidade. Ela faz. Ninguém muda ninguém. Nós que nos mudamos. É exatamente isso, Maria. Exato. Você entendeu bem Só correto. faz se você sentir que você tem que É. fazer. Não porque a sua filha está mandando, ela não manda, né? Uhum, Filho tem que se colocar no lugar de filho. Por isso que sim. assim, né? Dando um exemplo aqui, né? Uhum, Empresa, empresa familiar. Se a empresa é familiar, mas é dos pais, é que vai, né? Porque uhum. os filhos são funcionários, então segue uma hierarquia. Agora, É, quando é o contrário, os pais trabalham na empresa do filho, é já difícil. começa a ficar disfuncional, né? Porque Uhum. os filhos vão dar ordem para os pais, né? Então fica É meio estranho, coisa né? meio estranha, né? Então, quando Uhum. um filho fala, "Mãe, você tem que fazer isso, pai, você tem que fazer aquilo, ele não tem. É. Faça você, Você já vê a não eles. imaturidade, né? É um movimento muito imaturo mesmo, de tentar controlar. É, não, e não é que essa questão de controle não é nem só em função a nossos pais, mas quando tem essa tendência, né, de querer controlar as pessoas, entra nesse lugar de imaturidade muito grande. Eu queria, De Salvador. eu queria abordar um outro assunto muito importante com você. Queria te fazer uma pergunta em relação à consciência leve, consciência pesada que a gente recebe da nossa família. Porque eu vejo, às vezes, que a pessoa, ela tem uma consciência pesada fazendo a coisa certa. Então, é uma família que tem um comportamento disfuncional,